Rapaziada, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui então com ele, Nubmaster, o salvador de quests. Nubão, fala um pouco a respeito da sua trajetória, por favor, pra galera saber aí, de onde você partiu e como que você chegou no Quest. Eu sei a sua história, mas eu quero que você conte pra rapaziada aí, por favor. Na verdade, eu vou tentar resumir o mais breve possível, que aqui é bastante longa, né? Na verdade, para quem não sabe, eu tenho já uma profissão, né? No caso, eu trabalho de técnico mesmo de manutenção de eletrônicos, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás eu me formei e me especializei em questão de celular. Inicialmente, né, eu trabalhava mais com a parte de software de celular, né? Conheci, na verdade, o celular em meados ali, peguei firme mesmo em meados de 2012 para 2013. E de lá para cá sempre trabalhei com celular, né? E eu lembro muito bem que quando foi lançado o Android, na época era o Android 1.5, 1.2, e aí eu me interessei bastante pelo novo sistema que estava surgindo, né? Para quem é novo aí, antigamente não era o Android que reinava, nem Apple muito menos, nem o iOS, né? Sempre foi Java, né? No caso, Symbian da Nokia. E quando migrou para o Android, foi algo que me chamou bastante atenção. E aí foi quando eu comecei a conhecer o sistema Android, né? Que era novo no mercado, baseado no Linux. E aí acabei conhecendo realidade virtual, que na época era algo muito fora de cogitação para mim. Eu não tinha condição financeira na época de adquirir. Eu lembro muito bem que, como eu não tinha condição, era na época do DK1, né? Ou talvez seja a sua época, Bruno. Foi a época do DK1. E era uma época que eu Foi. não conseguia ter acesso, porque até porque aqui no Brasil a gente nunca teve de forma oficial uma distribuição de PSVR, no caso de VR, antes da Sony, né? Então a Sony foi a primeira que de forma oficial colocou o VR na nossa mão, né? De forma oficial mesmo, VR mesmo, não tô falando aqueles VR de celular. E aí foi quando eu comecei, a partir do DK1, comecei a estudar e vi que tinha um cardboard, né? E aí eu comecei a amar a realidade virtual, comecei a me dedicar. Um dos primeiros camaradas que me ajudaram muito, me influenciaram, foi o Nocimula, Ricardo, um abraço para ele, né? E acompanhava ele, acompanhava o Peninha, né? O Pena, inclusive eu estava na semana passada lá no Happy Hour com ele. E foram camaradas que me ajudaram bastante, porque aqui na minha região eu nunca conheci ninguém que se dedicava nessa parte. E aí eu acabei me dedicando, acabei indo com tudo para a parte do VR. Na época era Gambiarra VR que a gente chamava. A gente usava, talvez aí grande parte da galera deve ter utilizado isso. Bruno, a gente comprava aquelas câmeras de PS3, né? Que na época tinha câmera de PS3 e os Move do PS3. E ali a gente conseguia simular um 6DoF, a gente conseguia fazer alguma coisinha ali de simulação de realidade virtual, né? Até que, enfim, meados de 2018 para 2019 foi quando eu peguei meu primeiro CV1, né? Que foi quando eu conheci o Brunão, conheci a galera aí, eu comecei a ver que tinha uma legião de pessoas que eu nunca imaginei que tinha tanta gente no VR como eu vejo hoje. E aí de lá pra cá foi o CV1, pulei pro do CV1, tinha o DK2 antes do CV1. Peguei o CV1, depois do CV1 foi quando eu peguei o Quest, e aí foi quando começou a minha trajetória na manutenção. Quando eu peguei o Quest e eu vi que era um sistema Android, eu falei, não, agora eu vou estar na minha área, eu vou poder agora pegar firme com o Quest e aí começar a fornecer, entender como funcionar para poder, quem sabe, no futuro mesmo. Eu pensei que seria a longo prazo, né? Mas na verdade, uns 2 meses depois que eu peguei o primeiro Quest para me desmontar, eu já estava já fazendo manutenção, sim. Entendeu? Em resumo, é isso aí, Bruno.